Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com um convidado especial. Nós temos nosso pastor presidente aqui, o da Heaven Song Church em Sydney. Ele veio aqui, ele está em visita em Queensland, então nós convidou para ele estar aqui conosco e ele aceitou. Então, graças a Deus, ele está aqui. Os irmãos também, novamente, e que nós podemos ter um episódio top. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos participar aí. Estamos aqui, né, com os meus irmãos queridos aqui e o nosso convidado, nosso pastor presidente Juarez Noel, apóstolo Juarez Noel. Sim. Graça e paz. Prazer enorme estar aqui com os nossos companheiros de trabalho, para que meditarmos nas coisas de Deus e edificarmos a tua vida através da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor, primeiramente meus irmãos, e você que vai nos assistir, que a paz que excede todo entendimento possa estar nesse momento, te fazendo pensar, que o desejo aqui nosso é de fazer você pensar sobre as Escrituras. Sim. E eu acredito que teremos um episódio maravilhoso. Não só porque o apóstolo está aqui, mas o tema que iremos falar é um tema vivo nesses dias, nesses últimos dias. Uma coisa que é importante, né, para o tempo que nós estamos vivendo, é importante tanto assim que as pessoas elas estão vivendo momentos, mas nesses momentos que elas estão vivendo, elas estão esquecendo que o momento vai passar e que o Senhor Jesus vai voltar. E que muitos não estão preparados, que são a metade das virgens, né, estão dormindo como loucas, mal preparadas, mal vestidas até, e o céu está logo ali para elas entrarem e elas não querem ver. Sim. Então, que não sejamos parte dessas noivas que estão dormindo, que sejamos a noiva preparada para a volta do seu noivo, né, que é Jesus. Eu vou ler um texto aqui que é muito usado, Sim. que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e o versículo 36. É muito usado quando se fala de final ou se fala de arrebatamento, e a maioria das pessoas se defendem com esse versículo, que é o versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa passagem, inclusive, leva muita gente a se enganar com ela, dizendo que Jesus não sabe. Não. Quando ele falou esta palavra, ele ainda estava como homem, não havia morrido, não havia ressuscitado e não havia sido ascenso ao céu. Mas depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, então Jesus, ele tem todo o poder, porque ele assentou-se à destra do Pai, e antes de subir ele disse: todo o poder é-me dado no céu e na terra. Se todo o poder é dado, uma pessoa com todo o poder é todo poderoso. E Paulo vem depois a falar que Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Então, ele sabe sim. Mas esta é a parte que ele disse ainda na terra antes de sua morte. Mas uns versículos antes, Jesus disse o tempo. Então, o tempo está descrito aqui no mesmo Evangelho de Mateus 24. O dia e a hora ele não contou, porque se ele contasse, talvez eu e você iríamos esperar 5 minutos, porque a gente sabia o dia e a hora, e esperar 5 minutos para acertar a vida. Assim, não sabendo o dia e nem a hora, nós, se queremos ir morar com o Pai, temos a obrigação de estar bem, com as nossas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro. Amém. Verdade. E requer uma fé, né? Uma fé que ele vai vir, que ele sim vai fazer a promessa dele de
de arrebatar a sua noiva, né? Então é um requerimento de fé também, né? De confiança que as palavras deles é verdadeira. Porque se você não sabe o tempo, às vezes, né? Muitas vezes eu esperando alguém, você perde um pouco de fé. Imagina você, né, marca algo com a pessoa. Você fala, ó, esse horário eu vou estar lá com você, mas não vou falar que horário mais ou menos. Mas chegando nessa parte da tarde, eu tô lá com você. Aí você chega, passa a tarde, você fala, ele não vai vir não. Ele não vai vir não. Eu acho que eu tô esperando e ele não tá vindo. E será que ele não vai vir? Mas assim, o que nós vimos que Jesus fez, né? Nós podemos ter a plena confiança que ele vai voltar sim, que ele não deixou nós aqui e que o tempo certo será feito à vontade dele, né? Então eu acho lindo sobre isso, que Jesus sempre nos deu essa confiança que espere, eu vou estar ali, né? E é bonito, eu acho isso. Tem muito sobre guardar, né? Porque Paulo falou, guardei a fé. Eu terminei a minha carreira, eu combati o bom combate. Então, envolve guardar a nossa fé. A nossa fé é que Cristo morreu, ressuscitou e que deixou o Espírito Santo com a gente para nos ajudar naqueles momentos de dificuldade, porque a Bíblia vai também dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso é um consolo para a gente. Então, o que a gente tem que fazer é buscar guardar, é ter um comprometimento com a palavra que é a verdade, né? Que para a nossa vida. Então, iniciando, né, esse fato sobre falar sobre arrebatamento, acho bom deixar bem claro isso, né? Que a gente precisa estar firmado no Senhor Jesus Cristo. Voltando a Mateus 24, Jesus estava com os discípulos no templo. Eles saíram e os discípulos mostraram o templo para ele. Olha, Senhor, que estrutura! Era a melhor construção da cidade de Jerusalém. Jesus olhou para eles, olhou para o templo e disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso para eles foi um susto. Então tiraram Jesus à parte e fizeram para Jesus 3 perguntas. Senhor, quando serão essas coisas? Segunda pergunta. Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta. E do fim do mundo? Então, preste atenção que falar de quando serão, que sinal haverá e fim do mundo não é coisa nova naquele tempo, há 2000 anos atrás, porque lá em Gênesis, Deus falou que a terra teria um fim. Ele já anunciou o fim lá no começo. E agora Jesus ia responder aos discípulos, porém, não sem antes profetizar o que aconteceria. São 27 versículos de profecia que os nossos tetravós, trisavós, bisavós, avós, nossos pais viram. E nós já estamos vendo hoje as coisas acontecerem, e Jesus profetizou isso tudo, porque Jesus é sacerdote, profeta e rei que ainda vai cumprir o reinado. Uma pergunta que eu queria perguntar, pastor. Você acha que a construção do reinado de Israel, o novo governo de Israel, você acha que isso é um grande sinal que os tempos estão chegando ao fim? Isso é o principal sinal, um deles, né? Sim. Tem alguns sinais, mas esse é um dos principais, porque primeiro Jesus anunciou a queda do templo, e que veio a ocorrer no ano 70. Os romanos. Né? Então, ocorreu. É como se Jesus tivesse dito assim, esse templo, que vocês têm a fé nele, vai cair. Porque a vossa fé está não é sobre a rocha, está sobre pedras postas uma em cima da outra. Vocês têm uma fé no templo. Vocês precisam crer na rocha. Então, ele profetizou para eles e contou as coisas que iam acontecer na sequência, e praticamente já se cumpriu tudo.
Sim. Acho que nesse termo, pastor, eu, falando de mim mesmo, olhando para todo esse sistema que o senhor citou, eu digo sistema, mas em relação bíblica, acho que falta o quê? Nem 1% mais para se cumprir do Nem que... 1% mais. Porque pelo que a gente compara, pelo fato que Jesus, quando ele vai ali, como o senhor citou aqui, que ele mostra o que estaria acontecendo primeiro para depois vir as outras coisas, seria esses detalhes que ele fala do que iria acontecer para a ocasião do tempo do fim, mostra que praticamente isso aqui tudo já se cumpriu. Sim. Dentro da Bíblia. Né? Então falta o quê? O anticristo. Se posicionar no local que cita no versículo 15, né? No versículo 15, que os fatos que aconteceu aqui, daí então, pois quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Sim. Ele cita o Daniel, mostrando Daniel o que Daniel falou. Né? E Jesus mostra para os discípulos, então, quando vocês olharem e ver esse homem, o tempo chegou. Sim. Jesus deixou claro, mostrando as coisas de forma profética, e depois ele respondeu as 3 perguntas, que eu acho que ele vai fazer a pergunta, depois nós vamos ver as 3 perguntas que Jesus respondeu aos discípulos. Sim. O verso 12 também, né? Tá mostrando que por ter multiplicado a iniquidade, o amor iria se esfriar. Então, o apóstolo Juarez, ele tem muitos anos que ele vem exercendo a fé cristã, e eu acho que ele tem muita bagagem e ele pode falar isso com mais propriedade. Porque o senhor já deve ter visto de muitas coisas, né, pastor? E ao longo dos 20, 30, 40 anos, o senhor tem essa... Comparação, né? O senhor pode Percepção. comparar melhor. A percepção, né, do tempo que... Nós crescemos na igreja. Com 2 meses de idade, os meus pais se converteram, né? Então eu quase que nasci dentro da igreja. E a gente foi conhecendo o evangelho, foi lendo, foi participando de escola dominical, e a gente foi vendo as coisas. O povo, naquele tempo, tinha um temor muito grande. É como se a gente fosse no culto e já na sequência do culto Jesus fosse voltar. Quantas vezes voltávamos para casa a pé? Não é como hoje, todo mundo de carrão, né? Aquele tempo, quem tinha uma bicicleta era o senhor da bicicleta. Quem tinha uma charrete, nossa, o homem tem uma charrete. Tinha uma carroça, nossa, tem uma carroça. Quando pegávamos uma carona de carroça, era melhor com Uber nos dias de hoje. Né? E a gente às vezes voltava a pé e o tempo fechava, começava a dar aqueles relâmpagos, e nós, na nossa simplicidade, lembrávamos como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E a gente ficava naquela feliz, já volta. E a gente naquela ânsia de subir no arrebatamento. Né? Mas parece que isso perdeu um pouco o sentido para muita gente, não para mim. Eu continuo amando o temporal. Eu continuo amando o estrondo, relâmpagos. Às vezes assusta, mas eu amo, porque é um símbolo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor hoje se esfriou um pouco. Porque hoje todo mundo tem um pequeno paraíso na terra. Se ainda não tem, ele tem um sonho. Eu vou construir a casa do meu sonho. Eu vou ter o meu espaço. O sonho parece que está aqui. É pecado? Não. Até às vezes me cobram. Mas, pastor, a teologia da prosperidade e coisa, eu acho que a teologia da prosperidade é melhor do que a teologia da pobreza. De Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, meus companheiros aqui, lutem pela vida enquanto vocês estão aqui, sem perder de foco o alvo, que é lá.
porque lá é melhor do que aqui. Deus, contei ainda há pouco a eles, numa visão, Deus me levou lá. Eu vi, lá é lindo, é lindo. Isso serve para você. Lute pela tua vida aqui. Não faça voto de pobreza. Lute pela prosperidade, mas não se esqueça que a maior riqueza está lá. É lá. Uma comparação, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que, claro, não são crentes, não são cristãs, mas elas acham que nós estamos progredindo com amor. Nós somos as pessoas mais amorosas hoje em dia, as pessoas amam mais. Você acha isso um amor falso? Na verdade, não. Porque a pessoa que ama, ele realmente ama. Se ele for falso, hoje ele ama, amanhã já não ama mais. Certo. Então, se a pessoa ama hoje, amanhã ele ama de novo, daqui uma semana ele ama, daqui um ano ele ama. Ele não é uma pessoa falsa. Agora, tem uma coisa que é interessante para nós. O amor, ele deve ser mútuo. Eu não devo só receber amor. Sim. Eu devo dar amor. Eu devo não só demonstrar que eu fico feliz ao receber, eu devo demonstrar que eu também faço parte do mesmo corpo e também amo. É recíproco, né? Sim. Recíproco. Você tem uma pergunta? Pode falar. Então, a gente olha, pastor, que o tempo, ele cada vez está ficando mais difícil, né? E mais duro e mais rápido. Até esses dias eu estava em um grupo e falei sobre isso. E quando eu postei ali, a pessoa falou assim: isso foi para os discípulos. O tempo, a rapidez do tempo que você está citando, isso era para os discípulos. Eu falei, então, pega a sua Bíblia, guarda ela, porque se o que Jesus falou para os discípulos não serve para nós, então não adianta ler a Bíblia. Porque o que nós usamos é exatamente aquilo que Jesus falou para os discípulos. Exato. Mas a gente percebe que nos últimos tempos as pessoas têm confundido a Bíblia para não usar ela, para não ter elas para ele, por conta, exatamente eu penso, que seja por conta desse versículo que está em 1 Timóteo 4, que diz assim, versículo 1: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Sim. A sua visão? A minha visão é a visão de Paulo. Existe muita gente na igreja, e até com nome, entre aspas, né? Que não tem nada a ver com o evangelho. Prega o evangelho, sabe a Bíblia de cor, né? E é capaz de citar N versículos. Eles perguntarem para mim, você sabe algum versículo de cor? Eu sei João 3,16. O resto eu tenho que olhar na Bíblia, né? E tem pessoas que eles são doutores de Bíblia, e a Bíblia está na boca deles, mas não está no coração. Existe gente, prestem atenção, que já vendeu a alma faz muito tempo. Ele está distante. E se falar para ele de volta de Jesus, ele tem 3 tipos de arrepio e não é com vontade de que Jesus volte. Quer dizer, esse cara deve estar errado, né? Porque a visão deles é aqui, é só para agora. Então, nós precisamos não perder o foco. Nós precisamos estar dentro da palavra e esperando aquele que prometeu voltar. Eu, olhando, pastor, também a gente tem visto uma coisa interessante, que é o povo lá de fora tentando ensinar o povo de dentro da igreja a palavra. Sim. Quando nós pregamos o evangelho, eles falam, não, está errado. O amor a gente tem que amar. Mas não pode falar de justiça. Os políticos mostrando para a igreja que tem que falar o que eles querem. Uma tentativa de entrar dentro da igreja. Mas apesar que a igreja também já aceitou isso também, né? Porque quando a gente olha esse versículo de 1 Timóteo, eu analiso que
esse ensino de demônios é porque eles já entraram dentro da igreja aqui. Porque se eles estão ensinando dentro da igreja é porque foi deixado entrar. Né? Por algum motivo a igreja aceitou, porque até eu citei uma vez, numa pregação, que os infiltrados foram aquelas pessoas que entraram dentro da igreja, por exemplo, uma igreja que nós estávamos falando há pouco, a gente não pode citar aqui, mas que se eles pregam, é porque alguém lá atrás aceitou eles entrar e eles pregar o evangelho, né, que não é o evangelho, eu acredito que não seja o evangelho que, como o senhor falou da seita que entrou ali dentro. Então, assim, esse é um dos maiores exemplos da volta de Jesus, é a entrada de ensinos demoníacos dentro da igreja hoje. Eu tava esses dias na internet, me apareceu um vídeo do nada de uma mulher falando. Aí falando sobre escola dominical de criancinhas dentro da igreja. Aí eu abri para ver, né? Aí a mulher tava falando, ela não é cristã, mas ela se infiltrou na igreja para ensinar coisas, vamos dizer assim, totalmente contra a Bíblia, para as criancinhas lá dentro da igreja. E, ou seja, o pastor não teve vamos dizer, a sensibilidade, né? Se era do Espírito Santo, colocar aquela pessoa para fazer aquele trabalho, e essa pessoa ensinava. E ela ensinando as pessoas a praticarem isso. Eu falei, meu Deus, essas pessoas que, igual o Maninho falou, os falsos profetas, eles estão dando aula, até no YouTube, de como fazer essas coisas, praticar essas coisas erradas e ensinar as pessoas a praticar as coisas erradas. E uma coisa interessante que o irmão falou aí dessa mulher, eu vi o vídeo dela, ela falou uma coisa interessante, que quando ela chegou para ensinar, ela não chegou para ensinar, ela chegou, falou mansinho, falou bonito, como se fosse um cristão, e o pastor gostou do jeito dela, porque ela falou o coração do pastor, e o pastor pegou e com pouco tempo colocou ela para poder ensinar. Parecia ela ovelha, falava, né? Hã? Parecia ovelha, né? Parecia ovelha. Ela Tava cita com pele isso, de ovelha. Ela cita isso como se fosse um ganho muito grande. Aí ela fala assim, ensina as criancinhas, quando os pais perceber, já está doutrinado. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso foi um ensino para criança, mas existem coisas, por exemplo, que está tendo ensino para adulto mesmo. Assim, tá. As pessoas se formam. Eu não sou contra a formação, eu sou a favor a pessoa estudar, se formar, o que puder estudar. Eu sempre digo, eu li mais de 3.000 livros, né? E coisa. De vez em quando encontra algum que ele cita alguma coisa. Eu digo, já li isso aí há muitos anos atrás. Então, pastor, o que você acha? O apóstolo, o que você acha? O irmão, o que você acha? Digo, eu acho que eu estudei, mas eu não coloco isso na minha fé, porque isso vai contra a palavra de Deus. Sim. A alta crítica que hoje contesta a Bíblia, se você for ver a vida dessas pessoas, o cara está no meio, tem um título, mas ele é ateu. Sim. Ele não crê naquilo que está ali. Não há crença nele. Mas é porque eu vejo muito, né? Porque eu já estudei um pouco na faculdade e já vi muito, assim, na América, muito isso que está acontecendo muito, né? Que na faculdade tem muito professor que ele quer ter uma doutrina sobre sexualidade, sobre socialidade, qualquer doutrina, e eles querem penetrar as pessoas com essas doutrinas. E como muito estudante entra lá achando que essa pessoa ela conhece a verdade, ela deposita, né, toda a fé dela que o que ela está me ensinando é real. O que ela está me ensinando é verdadeiro. E muitas pessoas saem das faculdades, muitas pessoas saem desses colégios com a ideia que o que eu ensinei é, sim, a verdade, e o que o mundo está me falando, ou o que a realidade está me falando, é mentira. E você vê isso tipo, muitos estudantes, né? Assim, se você vê as pessoas que são contra aborto, os argumentos dela não vêm nem pela ciência. Né? Se for pela do aborto, no caso, né? Sim, favor, né? A favor do aborto, né? Eles nem vêm
pela ciência, elas vêm pela emoção, pela uns argumentos que, tipo, você vê muito egoísta em si, né? Mas elas não veem isso porque foi doutrinadas a entender que isso é verdade, que isso é realidade. Nós não pode nem dizer ela, né? Que senão o vídeo cai. A gente está vendo uma ação mesmo demoníaca que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, assim, é iminente, eu gosto de falar essa palavra iminente, porque é iminente a volta de Jesus. Com certeza. Não tem retrocesso. Eu acredito que não tem. Acreditando ou não, vai acontecer e a igreja tem que estar preparada. Sim. A igreja que entende do evangelho, né? Porque eu acredito que, eu gosto de falar das 10 virgens, porque 5 não entendia e 5 entendia, né? Então, vendo nessa visão, pastor, o senhor acha que nós estamos falhando? A verdade é que falhando nós não estamos, porque nós estamos tentando fazer o que conseguimos. E a Bíblia diz, o que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Eu, agora esses dias conversando com alguém, a pessoa, pastor, eu queria mais. Digo, perdão, eu não tenho mais. O que eu tinha, eu te dei tudo, né? O que eu sabia te ensinar, eu ensinei. Eu não tenho mais. Agora você tem que, digamos, ou procurar estudar ou procurar outro restaurante, porque aqui a minha mesa era isso aí. Não, é igual o senhor também estava falando sobre a pessoa... como é que eu posso elaborar isso? Existe também as pessoas de dentro da igreja que não desejam uma experiência maior com Deus. Ou seja, eles chegam, se assentam e o que for falado, eles pegam. E os irmãos também falou antes um pouco de as pessoas não terem uma Bíblia física, né? Eles só chegam e abrem o que está no telão ou leem só pelo celular. A gente sempre fala isso aqui no podcast, né? Que um aplicativo, alguém pode ir lá, configurar manipular e manipular aquilo. Então, eu acredito assim que falta um pouco também das pessoas ter o contato com a palavra, da pessoa com a palavra, não de terceiros somente ouvir. Então, eu acredito que por esse fato das pessoas também estar deixando muito de lado a leitura diária, também pode fazer com que elas percam o amor, percam a sensibilidade de estar com o Senhor todos os dias. Então, o que o senhor tem para nos falar sobre isso também? Existe aí fatos e fatos, né? A Bíblia diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que guarda. Tem pessoas que, assim, eles foram chamados para salvação, é uma chamada simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso se chama uma chamada simples. Agora, tem uma chamada que é diferente. O Senhor chamou, o Senhor capacitou, o Senhor fez isso e o Senhor fez aquilo e coisa. E a pessoa sente uma visão maior com a sua chamada e vai trabalhá-la, né? Existe muita gente que chegou ao pastorado e até o apostolado. Cardinalato não temos, né? Pois é. Mas a pessoa chegou. Essa eu queria ver. A pessoa chegou. E ele vai acabar não sendo salvo. Não por causa do cargo. Ele vai acabar não sendo salvo porque ele vai se preocupar com tanta coisa com o eu dele, que ele vai se esquecer de uma vida com Deus, né? E às vezes uma pessoa daquela simplesinha está lá e tudo, mas a gente não conhece o quarto de oração dele, né? Ele está lá, está só lendo o que está lá no painel, mas o quarto de oração dele a gente não conhece. E às vezes a pessoa é uma pessoa de oração, né? É igual
os dois que estavam orando, ô Senhor, eu sou isto, eu sou aquilo, e eu pertenço a isso, e eu pertenço àquilo, e coisa, orando, e o outro atrás, nossa, como esse sujeito é grande, né? Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. E o próprio Jesus que contou essa história diz que aquele que estava atrás e se humilhou, ele foi ouvido, né? Então, às vezes a posição não vai nos colocar lá. Nós temos que tomar posição diante de Deus, diante da palavra dele, sem pôr a nossa posição em que estamos como uma questão para dizer, Senhor, eu não sou nada, eu apenas estou. Porque quando chegarmos lá, o Senhor não vai me chamar de apóstolo, o Senhor não vai me chamar de pastor, o Senhor não vai me chamar de evangelista. Bem está, servo bom e fiel. Aí está o X da questão. Bem está, servo bom e fiel. Primeiro, servo. Segundo, bom. Terceiro, fiel. Se somos isso, os cargos ficam tudo de lado e nós vamos para a glória. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, já deu para trazer uma mais clareza. É porque a gente fica sempre comentando isso, né? Porque às vezes a pessoa não quer um sós com Deus e espera de outros, né? Receber somente de outros, igual o senhor falou. O que eu tinha que te dar já foi posto à mesa. Então agora você vai ter que buscar mais. E às vezes é uma dedicação nossa para a gente ter uma, vamos dizer assim, uma paz dentro de nós, saber, ter uma convicção que é só o Espírito Santo que traz pra gente. Então, deu para entender bastante, pastor. Interessante isso aí, porque também tem, né, o senhor citou esse assunto aí, igual o Ricardo falou das crianças, das pessoas que não têm um crescimento. Às vezes tem pessoas que não gostam do crescimento, né? Tipo, de crescer, de partir para frente, de fazer o trabalho, né? Tipo, é aquela que não quer deixar o leite. E assim, e realmente eu acredito, pastor, que principalmente agora, no tempo do fim, não seria viável todos ficarem parados. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, às vezes a pessoa tem que pregar o evangelho, tem que levar, tem que cuidar da igreja, tem que ajudar, tem que fazer. Eu acredito assim, que é independente da posição, mas é o momento que nós estamos vivendo, pela volta de Jesus. Eu acho que nem todos querem mais isso aí, pelo esfriamento, né? O pessoal quer mais, tipo o hino do Brasil, está deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol profundo. Sim. Então, conforto, né? É tranquilidade, a pessoa é tranquila. Mas se você for olhar um jardim, você encontra num jardim, se o jardim for completo, ele tem a grama, que é rasteira, ele tem as árvorezinhas que não têm flores, eles têm as outras que têm flores, tem umas que têm espinho, né? E aí tem as árvores de frutas. Assim é uma igreja. Tem gente que está por lá, igual grama, né? Ele não é rasteirinho, não cresce. Precisa de crescimento, mas não cresce. Por quê? Porque a chamada dele, que ele aceitou para ele, é andar sempre por ali, né? E coisa. Já tem outros, por exemplo, que falam, não, eu com o espaço desse aqui, eu quero soltar meus galhos, meus ramos e frutificar, né? E aí acaba enfeitando o jardim e a grama acaba sendo bonita ali e fazendo o efeito dela, né? Então, no caso, cada um tem sua posição. Cada um tem sua posição. É porque, na verdade, evangelista Las Maria, na verdade, nós somos um corpo, né? E no meu caso, por exemplo, se eu tirar o boné, vocês vão ver que está faltando alguma coisa por aqui, né? Então, tem gente que é isso. Ele era aquele topete que eu tinha quando tinha 20 anos de idade, era muito cabelo. E se a pessoa não cuida, o vento leva, né? Eu vou ter tempestade, já era. Digamos assim,
eu tinha um rosto liso. As pessoas vê a minha foto de 20 anos, nossa, aqui você tinha uns 16. Eu mostro a foto com 33 anos para 34, nossa, você tinha uns 17 anos aqui. Tinha uma pele bonita, cadê? Está tudo cheio de ruga, né? Então, assim é a vida espiritual da gente, né? A vida espiritual, a gente vai, por algum motivo vai acontecendo. Tem gente que arruga no corpo de Jesus. Fica arrugando. Né? De repente vai enrugando. Ué, irmão, o que está acontecendo? Não sei, estou encolhendo. Eu estou encolhendo, estou churingando. É uma palavra paranaense, eu não sei se vocês conhecem. Faz sentido. Eu estou churingando. Né? Um corpo é feito da ponta do cabelo à ponta do dedo do pé. Tem alguns que são boca. E põe a boca nisso, né? O sujeito é um bocarra, fala muito. Né? Então, tem outros, por exemplo, que é o dedo mindinho. Você só sabe que ele tem serventia, porque se você for pegar uma coisa e faltar o dedo mindinho, né? Não vou lembrar ninguém, né? Mas o sujeito não pode fazer força, não pode pegar nada, né? Ainda bem que a gente pode falar assim por parábola, né? Talvez é por isso que alguma coisa escorrega fora, né? A falta do mindinho. Então, num corpo, ele tem tudo. Quer dizer, nem tudo nesse jardim, que é um corpo, é uma árvore frondosa. Né? Tem bigode, coisa, né? Então, é preciso, Por quê? Porque está na Bíblia. Né? A união lá é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e depois vem pela barba do né? profeta. Então, o corpo tem barba, tem. Mas para que barba? Tem serventia? Tem serventia. Tudo tem. Tudo tem serventia. Então a graminha também. Verdade, né? verdade. Faz. Espero que tenha respondido. Sim, não, verdade. Tem mais um, Ricardo? E você acha que no nosso tempo, que tem muitas pessoas que querem saber mais, né? Tem pessoas que querem a verdade. Mas igual nós estávamos falando aqui, né? Nós sabemos que está tendo censura. Tá tendo pessoas querendo derrubar a verdade. Você acha que está ficando mais e mais difícil dar a verdade às pessoas? A tendência do hoje é a porta ficar daquele jeito que Jesus falou. Estreita é a porta que conduz à salvação e poucos são os que entram por ela. A porta está realmente se estreitando. A coisa está ficando tipo um funil. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Você quer ter espaço? Você quer falar desde que não fale de Jesus? Você quer falar desde que não fale de Deus? Você quer falar desde que você não pregue contra o pecado? Você quer falar desde que não seja a Bíblia? Tem que entrar pela porta larga. Sim. Aí você pode falar o que você quiser. Pode falar asneira, pode falar besteira, pode falar palavrão, pode xingar todo mundo, que não tem problema. O único negócio é que você não pode, não deve. Pode sim, mas não deve, para eles, é falar sobre Jesus e sobre a Bíblia. Né? Mas há um tempo, eu falei que ia falar sobre isso aqui, se vocês permitirem. Sim. Mateus 24, 32... o versículo que nós lemos aqui, ele nos fala que o dia e a hora ninguém sabe. E já falamos também por que o Senhor não falou quando seria. Não que ele não soubesse, ele podia falar. Mas ele não devia falar, porque ia fazer a turma, eles iam se atropelar, sabe? Eu acho que ia ter muito acidente, as pessoas se atropelando para acertar a vida em 5 minutos. Sim. Mas o tempo, Jesus deu. E é por isso que hoje nós estamos entrando nesse funil, que parece um funil, para nós não. Para nós estamos passando pela porta apertada para entrar num grande espaço que Deus guardou para nós. Né? E então Jesus, depois de profetizar por 27 versículos, ele começou no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, se nós voltarmos lá em Jeremias 24, do versículo 1 até lá o 10 ou mais, nós vamos encontrar, por exemplo, tanto Israel como Judá sendo comparado com 2 figos, né? Um cesto de figos bons, que seria Judá,
e um cesto de figos podres ou ruins, né? E aí, quando olhamos aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem é a figueira? Se tinha frutos bons e frutos ruins. Quem é a figueira? Israel. Aí, então, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Aqui está a resposta da primeira pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Quando serão essas coisas? Quando a figueira brotar. Quer dizer, para os discípulos não foi fácil isso, porque Israel era uma nação rica, uma nação mesmo sobre o domínio de Roma, sobrevivendo, em todo o seu esplendor. E Jesus falou, quando a figueira brotar. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Isso aqui vai ser cortado. E aí vem aqui o cumprimento, porque precisava ter um cumprimento. A árvore cortado no seu topo, ao cheiro das águas, né? O que Jesus disse? Eu sou a água da vida, né? Ao cheiro das águas. E a água se derramou lá em Israel, né? Por quê? Porque a árvore seria cortada, então ela iria brotar. Foram em torno de 1948 anos, por aí, salvo alguma diferença de calendário, né? Então vocês sabem que está próximo o verão. Primeira pergunta respondida. Né? Segunda pergunta respondida. E da tua vinda? Foi igualmente, quando vocês verem todas essas coisas, que coisas? As coisas que ele profetizou nos 27 versículos anteriores. Quando vocês verem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Por que Jesus falou ele? Porque ali estava como homem. E outra, ele estava presente. Se ele falasse para os discípulos, eu vou estar voltando. O senhor vai estar voltando de onde? O senhor está aqui? Né? Então ele falou na terceira pessoa, ele. Por quê? Ele já está voltando de cima. Por quê? Porque ele voltou para o lugar dele, né? Então, ele está próximo às portas. Terceira pergunta, é do fim do mundo. Então o mundo tem fim. Como Deus disse lá em Gênesis, o mundo tem fim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Terceira pergunta respondida. E daí ele assina embaixo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E então agora vem uma coisa. Quando que a figueira brotou? Quando você acha que a figueira brotou? Eu não tenho a mínima ideia. Quando que você acha que a figueira brotou? Não sei. 1947. 48. 48. É. 14 de maio de 1948. E é tão certo que alguém do Vaticano tentou fazer uma reunião para colocar um líder no mundo e mudar os estudos nas escolas, ser estudo socialista nas escolas do mundo todo. No dia 14 de maio de 2019, mas não conseguiu. Deus não permitiu. Então eles fizeram num outro dia. Mas a intenção era no dia 14 de maio. Por quê? Porque é uma afronta a Deus. Nesse dia, 14 de maio, a árvore cortada brotou. Ao cheiro das águas. Aleluia. Glória a Deus. A árvore brotou. E agora já tinha os seus ramos tenros. O que Jesus disse? Aprenda a parábola da figueira. E no 34 ele diz, em verdade vos digo, não passará esta. Jesus falou, evangelista Lasmari, um diácono Ricardo e... Servo, pode ser servo mesmo, Rodrigo. Diácono Rodrigo. Vamos lá.
Quando Jesus ele falou essa palavra, ele falou como se ele estivesse aqui conosco. Aqui. E ele está. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele falou assim, eu estou, é presente. Às vezes a pessoa, Jesus disse, eu estarei. Aí é no futuro, a gente nunca sabe quando. Mas ele disse, eu estou, é agora, é presente. Né? Então, fazendo isso, ele disse assim, aqui na palavra, né? Vocês estão vendo isso? Não passará esta. geração. Qual geração? Esta. Não é aquela que ficou lá atrás e nem essa. É esta aqui. Qual geração é esta aqui? Alguém disse, isso aí é lá quando Jesus falou lá e coisa, aquela geração. Não, ele falou quando a figueira brotar. Então a geração começou no dia 14 de maio de 1948. E como é que nós vamos ver isso, pastor? Nós vamos ver isso, o que Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 15, do 13 ao 16, se não me falha a memória. Abraão não era nem pai, nem de Ismael. É verdade. Deus disse para Abraão, Abraão, a tua semente vai ser peregrina em terra que não é sua. Por 400 anos. Quantos anos? 400. A quarta geração voltará para a terra prometida. 400, a quarta, 400 por 4. Cadê os matemáticos? Não tem nenhum aqui. Hã? Não? 100 anos. 100. Uma geração é 100 anos. Já ouvi muita gente, uma geração é 70. Não, uma geração é 80. Uma geração é 100. Foi Deus quem disse. E agora o Filho de Deus fala, não passará esta geração. Qual geração? A geração em que a figueira brotou. Quando o senhor fala, é uma questão que eu gosto sempre de falar, porque eu cito Salmos 90, quando fala da geração. Quando o senhor fala de 100 anos, essa geração é em que base... Eu sei que o senhor está falando de Abraão. É. Mas uma pessoa, por exemplo, ela não chega a 100 anos. São muito poucas, mas o tempo do homem, detalhado a 70. Se passar disso, é Se for forte, no 80. Caso. Isso, 80. E se tiver bem, ainda vai mais um pouquinho. Mas qual é o ponto básico? O ponto básico é o seguinte, normalmente um jovem casa com 18, 20 anos. Ele vai ter um filho que vai casar mais ou menos, 18? Se já for com 18, 20 anos. Tem uns aí que tá 40, né? Aí ele vai ter, aí seria neto, ele vai ter um bisneto quando ele tiver mais ou menos 60 anos. Ele vai ter um tetraneto com mais ou menos 80 anos. Aliás, trisneto com 80 anos. E ele vai ter um tetraneto com mais ou menos 100 anos. Aí terminou a geração dele. Porque daí para frente já é outra família. É outra pessoa. Eu sou parente longo lá. Para as pessoas entenderem, uma geração não é partindo daquela pessoa própria, mas sim daqueles que vêm após ele. Exatamente. É ele que vai gerar alguém. Então 100 anos. Mais 100, que seria tipo 3 gerações seguidas. Tá. Mas... porque eu analiso que a geração seria de um tempo de vida. Não, o tempo de vida, ele é claro, ele não fala de geração. Sim. Ele diz assim, lá por exemplo no Salmo 90, versículo 10, se não me falha a memória. Você pegou? Sim. Pegou. É o que eles estão gerando, né? Eles estão gerando outras pessoas. Geração, gerando. Tempo da vida é a minha, né? Eu, por exemplo, extrapolei já 3 para 4 anos. Porque entendeu? Em Salmos 90 diz sobre o tempo de vida. Sim, o tempo, o Moisés lá no Salmo, ele diz assim, porque o tempo da nossa vida é de 70 anos. Alguns, por serem robustos, chegam a 80. O que passa disso o quê? 70 ou 80? Do 70. Porque se o tempo da vida é 70, o que passa disso é da vida. Né? É câncer e enfado. Eu vou fazer 74, enfado eu não conheci. Uma canseira faz horas. Né? Então eu sei o que é a canseira. Mas enfado não, porque não tem uma vida enfadada. Isso é uma coisa tão interessante, pastor, que se a gente analisar por essa ideia
de geração, como o senhor disse. Se a gente pegar aquele povo que foi para Israel daquele tempo, muitos deles ainda estão vivos. Muitos daquele pessoal que lutaram ali voltaram para Israel, que são mais ou menos a faixa da idade do senhor, né? Que são aquele povo que construiu Israel de novo, formaram a língua novamente. Então, esse povo ainda existe, boa parte deles, que alguns, lógico, por algum motivo, partiram, doença ou alguma coisa assim. Essa não seria esta geração, porque, por exemplo, no caso do senhor tem um filho, então o senhor tem um neto. Sim. Agora. Então não passaria, se Deus decidir levar o senhor não viria então essa terceira geração. Não. Que seria a quarta geração, no caso. Não, né? Não veria. Não veria. Dificilmente, se Deus me der, mesmo que Deus me dê uma vida longa, eu não vou ver. Entendeu? Só para me entender a geração. Então, muitos desses também que estavam lá, eles não têm essa quarta geração de netos, que provavelmente teve um filho, o filho já tem um filho que seria o bisneto, que seria o neto. Então o senhor não teria uma outra geração. Não. De tataraneto, no caso, né? Tataraneto? Não sei se fala tataraneto. Tataraneto ou tetraneto. Tetraneto. Então como que parte disso a geração? Parte do que Deus disse para Abraão. E assim, depois vem o entendimento da gente, você casa com 20... Não sei se você está pegando o que nós estamos falando. Não sei se os meninos estão pegando o que nós estamos falando, da geração. Pode continuar, depois dos 100 anos vai dar. Então, no caso, por exemplo, se eu casasse com 20 anos, quase com certeza, com 40 anos, eu já tinha um filho com 20. Né? Meu filho casasse na mesma idade, quando eu tivesse 60 anos, eu teria o meu bis e ele teria o neto dele. Né? Assim. Entendeu? Agora, no caso de Israel, tem... Muitos não chegam. Não, mas não tem jeito de chegar, porque todas as pessoas, ele nasce em tempo diferente. Eles não chegaram lá em Israel, digamos, todo mundo com 10 anos. Não. Uns chegaram com 10, uns chegaram com 8, alguns chegaram com 50, outros chegaram com 60. Sim. É claro que os que chegaram com 60, com 70, eles vão morrer. Só que a geração, biblicamente, ela começou aqui, quando Abraão. A figueira brotou. E naquele tempo lá eles faziam filho igual... Né, toda hora eles estavam fazendo filho, porque a nação de Israel cresceu precisava muito naqueles 400 crescer, anos. Né? Então, assim, muitos deles, eles vão ter a geração completa. Sim. Né? Por exemplo, as crianças que chegaram lá, crianças em Israel, assim, a geração deles vai ser completa, porque os judeus têm uma parte deles que são longevos, outra parte eles vão rápido. Vida longa, no caso, né? Então, tem uma parte que vai cumprir a geração. Vai cumprir. Sim. Então, vai chegar. Só que esta geração última, ela é a única geração que não chegará ao seu final. Sim. Porque Jesus disse, não passará. Essa geração. Se a geração fosse passar, ela chegaria no dia 14 de maio de 2048, 100 anos. Mas Jesus disse, não passará. E aí entra o plano dos homens. E Deus conhece tudo. Deus, ele falou comigo em 2022, e em janeiro, estava morrendo lá, e o Senhor falou assim, você conhece a minha palavra, mas eu quero que você leia de novo a minha palavra. E eu fui perguntar, mas onde? Antes de eu perguntar, veio Mateus 24 e Apocalipse 13. Eu pensei, mas já li isso. O Senhor falou, leia, porque eu vou te mostrar umas coisas que todo mundo passa ali de viagem, não entende. Eu falei assim, existe o segredo que vocês precisam estar ali. Né? O senhor falou isso aí, eu vi algo que não sei se o senhor vai concordar com isso. A Bíblia, o senhor falou uma palavra que eu estava vendo um cara comentando, ela é cheia de códigos, mas códigos dentro dessas, que se você, por exemplo, olha um versículo, o outro versículo vai dar o sentido daquilo. Esse era o código que eles estavam falando. Que a Bíblia, nesse código, revela segredos de Deus que Deus deixou para nós, que hoje, eu entendendo, vejo Daniel. Daniel, quando diz que no tempo do fim se acrescentaria muito essa sabedoria. E o senhor,
Quando o senhor falou nisso aí, é disso que o senhor fala, esses segredos que Jesus deixou para o tempo do fim, para que as pessoas fossem reveladas ao povo? Isso, por exemplo, para mim, quando Deus falou assim que era para me ler, e eu fui perguntar, antes de eu perguntar, desceu na mente. E eu fiquei esperando, porque Deus falou através de uma nuvem que apareceu na enfermaria. E aquilo se movia, e eu pensei que estava ficando maluco, estava já morrendo. E dali o Senhor começou a falar comigo: meu filho, tu não vais morrer desse vírus. Eu vou te tirar daqui em breves dias, né? E para você falar para o meu povo, inclusive para vocês que aí estão aí do outro lado, ele disse: diga para eles que eu os amo, os muito santos, os mais ou menos santos, os menos santos. Não diga só para os da sua igreja, diga para todos. Eles são meus filhos, teus irmãos. Diga inclusive para aquele que não crê em mim: eu paguei o mesmo preço por eles também. Né? Então isso é muito profundo. E daí eu esperando que o Senhor falasse onde que era para ler, ele não falou. Eu digo: então é Mateus mesmo, 24 e Apocalipse 13. Eu digo: sim, Senhor, eu vou ler Mateus 24 e Apocalipse 13. E aquela voz que saía de lá falou assim: eu vou te mostrar ali como as coisas estão claras. As pessoas lêem e não entendem, né? E então é isso que eu estou passando aqui para vocês nesse podcast, né? E para vocês que estão aí do outro lado, está claro aqui. Vocês vivem a última geração. Se ela fosse até o final, teria aí 24 anos e 5 meses e uns dias. Mas ela não vai chegar ao final. Por quê? Porque tem os homens que eles são malignos, eles trabalham para as trevas, e a tendência deles é eliminar pessoas através das vacas, né? Que não pode falar? Senão cai. É vaca, postar, né? não vai. Através das vacas tentaram. E a gente até tomou, né? Tomou. Mas antes de tomar, eu digo: Deus, a tua palavra diz: beberão coisa mortífera e não lhes fará dano algum. E eu digo: vou beber pelo braço, mas bebi, né? Não sei se foi. Você é aí porque não foi você. Pois é. Então, não sei se tem como beber pelo braço, mas bebeu. Mas eu repreendi o veneno, eu digo: não só para mim, mas para todos os que estão, por motivo de trabalho, estão fazendo isso, né? E eu vi muita gente, graças a Deus, escapar da morte, porque a tendência desse povo é matar. Eles tinham um monumento lá na América, fugindo um pouco do assunto, que 5 pontas, até alguém derrubou lá, não sei por quê, porque naquilo mostra o plano deles. O projeto para o mundo é 10% da população, e nós vamos fazer o possível. Para fazer o possível, para deixar 10% da população, só matando. E eles estão se preparando aí com uma outra vaca, né? Estão se preparando, e ela é digital, né? Então preste atenção, a intenção deles é matar. Por quê? Porque o mundo está chegando ao seu final, o adversário de Deus, ele sabe que ele perdeu. São milhões de filhos de Deus que vão ouvir a trombeta tocar e vão ser arrebatados, sepulcros serão abertos. Aleluia. E eles vão subir ao encontro do Papai Celestial. Vocês perderam, nós estamos na frente, e louvado seja Deus por isso. Aleluia. E então Jesus aqui, ele contou para os discípulos, e Deus me fez ver isto, e eu estou contando para vocês. A última geração, se fosse inteira, teria 25 anos, 5 meses e uns dias. Mas como ela não chegar ao seu final, eu conversei com o papai, eu o chamo de pai, porque Jesus disse: a ninguém chameis de pai, a não ser o vosso Pai Celestial. Digo: Senhor, como é que eu vou explicar isso para os outros? Ele falou assim: procure saber o que os homens estão fazendo para colocar um líder no mundo. A Bíblia diz que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Mas o que atormenta as nações, ele tem um desejo tão grande de ser alguém que ele quer reinar também. E ele vai reinar por 7 anos. O pessoal vai dar um trono para ele. Eu chamo de energúmeno.
um ser sem princípio, seja ele quem for, e que tamanho tenha, e que grau de estudo tenha, e que cargo tenha, é uma pessoa sem princípio, porque ele sabe que ele é um perdedor, inspirado por outro que perdeu o seu principado. E eu falo na autoridade do nome altíssimo do Senhor Jesus. Preste atenção. Um homem vai assumir o trono do mundo. Ele assume e a igreja some. Ele aparece e a igreja desaparece. E louvado seja Deus. Uma coisa aqui, pastor. Está havendo eu não sei como é que colocar essa palavra para poder não sair no vídeo, né, para o algoritmo não pegar. War. Lá, Ucrânia e Rússia. Conflito. Um conflito. Humanamente falando, eu acredito que para cessar isso vai ter que surgir esse cara. Porque só ele vai resolver esse problema. Para que todos olhem, ele resolveu o problema. As nações estão se unindo, dizendo que vão resolver, mas eles querem pôr esse cara, na minha visão, agora eu estou falando minha parte que eu estou vendo disso tudo. Ele surge, resolve o problema, eles enaltecem ele, colocam ele no poder, porque eles dizem, como o senhor mesmo disse, os homens querem. Então, até 2030, está tudo resolvido. Então, eu, olhando pela minha visão humana, relacionado à Bíblia, creio que ele vai surgir, eu estou falando, né, não temos certeza, mas ele que vai resolver esse problema aí. Não se assustem. Querem falar alguma coisa antes? Só ressaltar, né, que para ver um que vai dar ordem, tem que estar um reboliço. Então, é necessário que isso aconteça. Então, a gente não está vivendo algo que é inesperado. A gente, olhando na Bíblia, sabe que vai estar uma bagunça para esse suposto falso, né, que vai trazer a paz. Sim. Não, eu só pensando assim, eu acho que tem muita coisa que acontece que eu penso, é isso mesmo, né? Que até pensando, eu sigo um... Nós fica pisando em ovos aqui para poder falar. Eu sigo um judeu que ele mostra muito a caminhada dele de trazer muitos judeus de fora de volta a Israel, porque eles estão dando casa para qualquer tribo que fala, ó, nós somos judeus, né? E eles estão voltando, né? E essa volta para casa, esse preparativo, né? As conversas de fazer o templo novamente, né? O terceiro templo, tipo, isso tá dando aquela, né? Aquela ansiedade de falar, o tempo tá à porta. A verdade é que o material para o templo está todo preparado para ser construído aí, se demorar muito, 6 meses, né? Verdade. E o negócio da guerra, ela é, digamos, para surgir alguém é necessário que haja guerra, né? Como é que a pessoa vai, digamos, tentar unir o mundo se não tem nada? Se não tem problema. Né? Não tem problema. Tem conflito, né? Então tem que ter conflito. Terceira Guerra Mundial, o pessoal fala, mas eu digo que o mundo não suporta a Terceira Guerra Mundial. Não. O mundo suportou 2 e já deu para ver o estrago que fizeram com bombas. Hoje tem a bomba de nêutrons que, se eles soltarem uma bomba de nêutrons num país, só sobra vivo barata. Não sei porquê, é o único animal que não morre. É o único animal que não morre com a bomba de nêutrons. E ela continua vivendo. Então a bomba de nêutrons não mata árvores, não mata flores, mas mata tudo quanto é ser vivo, menos barata. Então o mundo não suportaria uma bomba de nêutrons. Mas o homem é louco. E nas suas loucuras ele é até capaz de tentar. É uma coisa interessante, porque só não me recordo, talvez o senhor vai recordar, em Apocalipse diz que haverá uma mortandade tão grande que há 7 meses para sepultar essas pessoas. Então algo vai acontecer de terrível. Uma praga só vai matar 1/3 da população. Mas quando a Bíblia fala nessas pragas, está dizendo de algo humano. Humano. Não seria pode ser humano. Porque Deus, ele, assim, pode até ser que ele fizesse alguma coisa,
Mas mau. já tem um monte de louco aqui na Terra. Sim. E a Bíblia diz que o coração do homem é mau desde menino. Deus não vai se preocupar em fazer alguma coisa? Eles mesmos E a fazem. Bíblia diz que a praga vai vir, a praga pode ser humana, né? E vai muitas matar vezes- 1/3 da população numa delas. Sim. Mas 1/3 da população hoje seria 1.900.000.000 de pessoas, não uma vez, uma praga. Aí depois vem outra praga, vai matar mais 1/4 da população, que é interessante. Mas também seria 1.900.000.000 nessas duas pragas. Mas isso Mas são muitas pragas, são 7 selos, 7 taças, 7 e 7 trombetas, né? E não diz nessas outras quantos morreria. É. Porque se a gente for analisar para o tempo do fim, pastor, a gente vai perceber que Deus ele mostra exatamente o que vai acontecer na Terra. E esses demônios, quando fala das trombetas que sairão, e sairão os cavaleiros do Apocalipse, mostra que a maldade ela vai fluir, porque esses seres, os cavaleiros, é o mal em si. Sim. Sei que Deus tem o poder de mandar o mal e isso vai vir por conta da autorização de Deus. Mas isso pode ser que uma influência no coração do homem para praticar essa maldade também. Mas no mesmo jeito, Deus usou Babilônia para dar a justiça que Israel merecia. Então, assim, eu acho que Deus possa usar, né, os humanos maus, que têm intenção más, para fazer a sua justiça aqui na Terra, ou, né, as suas pragas que ele está pronto a vir, né? Esse negócio de maldade que vai ocorrer, vai chegar um tempo, dentro da tribulação, que os 4 anjos que estão presos, e a Bíblia diz que estavam presos no rio Eufrates, eles vão ser soltos. Acredito que vocês já viram, o rio Eufrates já secou. A Bíblia diz que ele secaria para a passagem dos reis Ele está do Oriente. secando, não secou completo ainda, né? Mas ele está Ele secando. tem poças, mas assim como o rio, ele está seco. Sim. E tem um lugar que, inclusive, eles estavam fazendo escavação, e o rio Eufrates existe. É fato, não, é verdade. É. Sim. Então, estavam fazendo escavações, acharam coisa como se fosse uma cidade no leito do rio. Não sei se a cidade afundou, o que foi. E tem uma parte lá que tem 4 coisas grandes, como se fosse uma prisão de gigantes. E os escavadores já estavam lá escavando, e de repente alguém puxou uma coisa e apareceu um buraquinho Sim, eu vi que isso. entrava lá, e de lá saem uns grunhidos e arrastado de correntes. Grunhidos como se fossem de animais gigantes e arrastado de correntes. Dizem eles que são, podem ser dos anjos que estão presos lá. Se são, eu não sei. Mas a Bíblia diz que lá tem. Né? Então, eles vão ser soltos. Como? Também não sei. Também não estou preocupado, que para mim eles podem ser soltos, que eu não estou no caminho deles. Eles, e Que eles diz que sigam o vão destino se deles e levantar nós seguimos o 2 milhões de soldados como eles, né? E que vão ferir a humanidade. Com certeza vão ferir os que não são de Cristo, os que não são a noiva do Cordeiro. Porque na noiva do Cordeiro, o bode não vai pôr a mão. Verdade. Sim. Amém? Amém. 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 E, né, nesse tempo de fim, qual que é uma palavra que você pode dar para nos motivar a continuar olhando para Cristo? A salvação, ela vale muito mais do que qualquer riqueza da terra. Há mais ou menos uns 3 anos, em plena pandemia, eu levantei, orei de madrugada, depois deitei e dormi. Aí, de repente, naquela visão, eu estava de pé. E chegou uma pessoa de veste branca, me pegou pelo braço, e eu olhei, assim, não conseguia ver o rosto porque era luz. E ele falou assim: Juarez, a tua alma vale mais de 200 milhões.
Digo, rapaz, eu sou caro, né? Mas aí eu olhei para ele, sem ver o rosto, eu perguntei, tá, mas 200 milhões de quê? Ele falou assim, vale mais de 200 milhões de bitcoins. De bitcoins não entendo nada, né? Eu levantei de novo, peguei um papel e escrevi 200 milhões de bitcoins. Quando chegou de manhã, eu fui procurar saber o que era bitcoins, né? E descobri que é um dinheiro que ninguém sabe onde está. Mas tem uma porção de gente rica, né? Sim. Com isso. Não sabe onde está. Naquele dia, um bitcoin valia 175 mil. E eu fiz as contas dos 200 milhões, então a minha alma valia mais de 3 trilhões. Digo, rapaz, o Elon Musk não consegue comprar o valor da alma dele com a riqueza que ele tem. Digo, dificilmente alguém teria. E não se compra uma alma com dinheiro. Então, esse, meu queridos aqui, é o motivo de permanecermos firmes. A nossa alma foi comprada não com ouro, não com prata, não com bitcoin, mas com sangue precioso do nosso bendito Salvador. Vale a pena lutar para chegar lá, de pé, com a veste embranquecida no sangue do Cordeiro. Amém. Amém. É isso aí, gente. Foi Bom. maravilhoso, né? Foi bom. Maravilhoso. E esperamos o senhor aqui nas próximas vezes. E agora nós temos que Sim. ter um culto agorinha, gente. Mas foi bom. Que nós podemos também marcar para a próxima. Se você estiver aqui, nós fazemos de novo, se Deus quiser. Setembro. Porque, Setembro o senhor vai estar aqui, né? sim. O que tem de conversa não sobra, né? Nossa. E para quem tá assistindo aí, eu espero que vocês gostou. Deixa o seu like, comenta, compartilha aí para que as pessoas sejam avisadas, né? Jesus está próximo. Ele está vindo e ele vai vir igual na noite ele vai vir igual eu penso em inglês. Thief in the night, que eu gosto de falar em inglês. O pessoal já está ligando. Pastor, as suas considerações finais? Um prazer enorme conversar com vocês, mesmo sem te ver. Deus ama você, tem um projeto lindo para a tua vida. Levante-se para Deus e faça alguma coisa para o reino enquanto temos tempo. Desejo que Deus te abençoe muito. Deus vai abençoar você. Amém. Amém. Fique com Obrigado, Deus. um grande abraço. Fique na paz. E até mais. Continuem pensando conosco. Amém.